coerência e coesão textuais. Então, vocês vão ver esse cartoon, leiam com atenção, né? No primeiro quadrinho aqui, ele pergunta o nome, o entrevistador pergunta o nome, o entrevistado responde, 19 de março de 1924. Ele pergunta endereço, ele responde masculino. Data de nascimento, casado. E assim por diante, leiam todos com atenção. O que o homem de terno preto foi fazer nesse lugar? Repare nas perguntas feitas pelo entrevistador e nas respostas do entrevistado. O que chama sua atenção nesse diálogo? Como o entrevistador reage diante das respostas? Então, olhem aqui a reação do entrevistador, ou a falta dela. O humor do cartoon é construído a partir de situações absurdas. No diálogo lido, não há conexão entre as ideias, o que cria um texto aparentemente incoerente. Tá? Então, se você pergunta o nome, ele respondeu a data de nascimento. Quando ele pergunta a data de nascimento, ele responde o estado civil, casado. Quando ele pergunta nacionalidade, ele responde o endereço, né? Então, aparentemente aqui temos uma situação de ideias sem conexão, né? Então, nós chamamos isso aqui de um texto incoerente. E quando o texto é incoerente, ele falta coerência textual, né? Então, vamos lá. Significado de coerência textual são as conexões de ideias que dão sentido a um texto, tá? Então, se ele pergunta a data de nascimento, eu tenho que responder a data de nascimento. Quando ele pergunta o endereço, eu tenho que responder o endereço, para que o texto tenha sentido. Agora, vocês vão fazer a leitura desse outro texto aqui sobre as plantas carnívoras. Número 1. A coerência textual está diretamente ligada à coesão textual, isto é, a conexão entre as partes e palavras do texto. Então, vamos ver aqui o que é coesão textual. Coesão textual são as conexões gramaticais existentes entre palavras, frases, parágrafos e partes maiores de um texto, tá? Então, por exemplo, aqui, gosto de sorvete, tá? Você não fala assim, gosto de sorvete. E você não fala assim, ó, comprei um presente você. Não, você fala assim, comprei um presente para você. Gosto de sorvete. Então, a coesão são essas palavrinhas que estão ligando outras palavras dentro de uma frase, para que a frase tenha coerência, tá? Então, usamos conexões, tá? Chamada de coesão, para dar coerência, ou seja, sentido aos textos. Tá? Então, aqui são exemplos de coesão textual. São palavrinhas que ligam palavras e frases dentro de um texto para que tenha coerência. Então, vamos lá. Na número 1, vocês vão observar o primeiro parágrafo. A que palavra ou expressão empregada anteriormente se referem à expressão este nome e a palavra elas? Então, vamos ver primeiro aqui, eu vou dar um exemplo, ajudar vocês, este nome. Vamos lá no primeiro parágrafo do texto, tá? Primeiro parágrafo é esse daqui, tá? E a palavrinha que eu quero é este nome, tá? Vamos ver onde está escrito aqui, ó, este nome, tá? A que palavra este nome está substituindo?
As plantas carnívoras têm este nome. Quem tem este nome, pessoal? As plantas carnívoras. Então, este nome está substituindo as plantas carnívoras. Então, vocês vão ver aqui, vão responder. Desculpa. Na número 1, este nome se refere a plantas carnívoras. E elas? Quem são elas? Procurem lá também, tá? No segundo parágrafo, as expressões dessas plantas, as primeiras, a maioria e a palavra algumas retomam uma expressão do primeiro parágrafo. Qual é ela? Tá? Então, vocês vão lá ver também qual expressão que todas essas palavras que estão sublinhadas aqui retomam. 3. Observem o terceiro parágrafo. A que palavra ou expressão se referem? A palavra suas, a palavra los, né? Prendê-los, prender quem? E as palavras algumas e outras, tá? Isso, gente, faz parte da coesão e da coerência de um texto, porque para o texto ter sentido também, a gente não pode ficar repetindo as palavras. Então, nós usamos outras palavras para não repetir toda hora uma palavra dentro de um texto. Você notou que as palavras do texto nhaque não estão soltas? Elas se referem, se retomam e se ligam umas às outras, formando o texto. Essas conexões são chamadas de coesão textual, certo? Então, essas palavras que ligam uma na outra, que dão sentido ao texto, que dão a coerência, são chamadas coesão textual. Até semana que vem.